Olá, você que está se preparando para o Enem, seja bem-vindo a mais uma resolução de questões do Enem 2023. Sou o professor Douglas, professor de Física, e na aula de hoje vamos fazer a resolução da questão 92. Acompanhe comigo. A questão nos traz que informações digitais, que são dados, são gravadas em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por laser, que é uma fonte de luz monocromática, que só tem apenas uma luz, né? Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento de luz feito pelo efeito de difração. O que é difração? É a capacidade de ouvir o som de outro ambiente, né? Ou a capacidade de a luz atravessar obstáculos. Por exemplo, alguém que tem vizinho fofoqueiro? Não. Se você tem vizinho fofoqueiro, você sabe que é difração. Por quê? Se você consegue ouvir a fofoca, significa que o som está ultrapassando obstáculos, né? Seja da parede, da porta, mas fica a dica, tá? Então, temos aqui o seguinte. A respeito disso, o que é que temos? Fenômenos que ocorrem quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda, e assim a difração da luz. Essa limitação motivou o armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. E o nosso comando da questão é o seguinte: em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Ou seja, para resolver essa questão, a gente precisa entender que eu preciso da menor área possível para que a luz do laser fique completamente visível. Para que a gente tenha essa menor área, é importante saber que eu preciso ter o mínimo de buraquinhos desse laser, né, para que não ocorra difração, ou para que ocorra a difração mínima da luz. Eu relatei a respeito da difração do som. Como que acontece a difração da luz? A gente pode tomar como exemplo o uso de um microscópio. Geralmente, o microscópio, a luz ultrapassa alguns obstáculos ali que são colocados na lente do microscópio. É importante saber que você só pode ter uma visualização no microscópio se você tiver algum objeto ou algo, né, que seja menor ou mais fino do que um fio de cabelo. Muito importante, para que dessa forma ocorra a difração. Aqui a gente quer evitar difração. Dessa maneira, a gente quer saber em qual região espectral se situa o comprimento de onda. Primeira coisa que a gente tem que fazer, destacar os dados mais importantes. A gente quer emissão em menores comprimentos de onda. Para isso, né, se eu estou falando aqui de ondas eletromagnéticas, é importante que você tenha também o conhecimento do chamado espectro eletromagnético. O que é esse espectro eletromagnético? É como a luz se comporta, é como a onda eletromagnética se comporta em determinados ambientes. Então temos aqui parte do espectro, temos rádio, micro-ondas, luz intravioleta, luz visível, luz ultravioleta, raio-x e raio gama. É importante saber que aqui eu quero saber em qual parte é capaz de ser visível. Então vou olhar apenas para a região que é visível. As cores que estão envolvidas ali geralmente são cores relacionadas às cores do arco-íris, para quem não sabe. Professor, mas tem raios eletromagnéticos que não é visível? Sim. A parte visível você sempre vai identificar porque ela sempre vai estar entre o intravioleta e entre o ultravioleta, tá bom? A parte visível sempre começa do intravioleta, né? De maior onda para menor onda. A gente observa no espectro aqui, né, essas ondazinhas. A gente observa essas ondas. Quanto mais próximo do rádio, maiores são as ondas. Quanto mais próximo de raios gamas, raios X, menores são as ondas. Então observa, quando você observar um arco-íris, o que é que você vai observar? Ele começa geralmente na cor vermelha e finaliza na cor violeta. Começa na cor vermelha e finaliza na cor violeta. Observando isso, já ouviram aquela azul é a cor mais quente? Sim, o azul é mais quente do que o vermelho, mas o violeta ainda é mais quente do que o azul. Trazendo para essa expressão que é utilizada no dia a dia, a gente observa que no nosso espectro o vermelho está mais próximo do intravioleta e o que está mais distante do intravioleta é quem? A cor. Que está mais distante do nosso espectro é o violeta. Ou seja, quanto mais próximo da luz ultravioleta,
menores são os comprimentos de onda. Dessa maneira, analisando as nossas alternativas, nosso gabarito só pode ser quem? Letra A, violeta, letra B, azul, letra C, verde, letra D, vermelho ou letra E, infravermelho? Gabarito, basicamente, tranquilo, alternativa, letra A, alternativa letra A. Mas, professor, como é que funciona? O senhor falou de comprimento de onda. Basta lembrar que comprimento de onda é igual a velocidade dividido pela frequência. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. E quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Então, assim, quanto mais próximo do violeta, maior é a frequência. Então, o comprimento de onda vai ser menor. Então, gabarito, de fato, alternativa letra A, violeta. E ficamos por aqui na resolução dessa questão. Aguardo você na nossa próxima aula. Até mais!